padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da Igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos convida agora e nos inspira à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Amado irmão, amada irmã, palavra indicativa, importante para a vida de todos nós. Importante exatamente porque o Senhor, com esse simbolismo da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia, nos adverte amorosamente a respeito do que colocamos como base para nossas escolhas, para nossa conduta, para nossos encaminhamentos e para os rumos que nós damos à nossa vida e à vida de nossa sociedade. Portanto, se pagamos alto preço a respeito daquilo que sofremos ou produzimos como sofrimento para os outros, precisamos compreender que tudo ocorre exatamente em razão de não cuidarmos adequadamente, de nos colocarmos sobre valores e sobre princípios, não raramente negociados na sociedade, na sua dinâmica, no nosso jeito de ser e de conduzir a vida. O Senhor está dizendo, a vida só pode dar certo, ir na direção certa, na medida em que se fundar sobre escolhas que estão alicerçadas em valores e em princípios. Por isso, o caminho do tempo do Advento é um caminho importante para nós como experiência de mudança e de compreensão pela avaliação e análise do caminho que estamos percorrendo, de modo a dar rumos novos à nossa própria vida, acolhendo essa interpelação bonita que o Evangelho nos faz. Hoje nós somos chamados a nos lembrar de uma figura admirável, a figura de São Francisco Xavier, presbítero, que escrevendo a Santo Inácio, ele dizia exatamente avaliando o caminho e o jeito das pessoas escolherem a sua vida. Ele dizia, veio muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa, sobretudo em Paris, para gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade. Quando o Senhor então nos diz que é preciso fundar a nossa casa, isto é, a nossa vida, nossa conduta, nossa sociedade sobre a rocha, e essa rocha é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a fonte inesgotável de todo o princípio bom, dos valores, da verdade, do bem. O Senhor está exatamente nos dizendo que precisamos pautar a nossa vida pela caridade. Do contrário, nós perderemos o rumo.
Nós faremos muitas coisas, certamente até boas, mas não faremos aquilo que é necessário. Só a caridade nos faz voltar o olhar para os que sofrem, para os que precisam mais. Só a caridade nos move com uma clarividência própria da caridade, que é amor, para fazer-nos compreender rumos novos e termos coragem de atitudes também novas. Seja o tempo do advento fecundo para a novidade que Deus, que vem, quer nos trazer para a vida de todos nós. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Oremos especialmente por aqueles que nos pedem orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.